Bom dia a todos, bom dia a todas que estão com a gente, todo mundo aí. Aqui é Humberto Baltar, começando mais uma live. Hoje nós vamos falar com Leandro Melquiades, uma pessoa incrível, empresário, cofundador, né, da Era Uma Vez o Mundo, que é uma loja incrível de bonecas negras que favorece o empoderamento das nossas crianças. Vamos conversar um pouco sobre paternidade presente. Vocês podem usar esse espaço aqui embaixo para mandar perguntas, tá bom? A gente vai fazer um bate-papo sobre essa pauta tão importante. Eu acho que a paternidade presente é uma pauta tão importante que ela se fez necessária aqui como pauta permanente. Então a gente está sempre convidando diferentes pais para virem falar com a gente sobre esse assunto. Como é com eles essa relação com os filhos? Eu acho que a gente precisa dar espaço, visibilidade para esses pais. Nós existimos, estamos aqui e queremos fazer questão. Rugby, sorry my friend, this is in Portuguese, okay? So we don't speak English today, yeah? Então a gente vai bater um papo. Leandro já está entrando. Perfeito. Vamos ver como é que fica a nossa conexão. Bom dia! Tudo bem? E aí, Humberto, tudo bem, irmão? Tudo certo? Tudo bom, irmão. Graças a Deus. Obrigado por aceitar o nosso convite. É um privilégio Não? para o Pais Pretos presente ter a sua presença aqui. É muito Ah, importante obrigado. que tenha diferentes pais falando da experiência deles é, com a paternidade, com a masculinidade e com afeto, né? Para que outras pessoas consigam acessar a nossa dimensão humana, né? Que infelizmente o racismo tenta apagar, mas a gente está aqui para mostrar que nós existimos. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu trabalho para quem ainda não te conhece. Se é que tem alguém que não conhece, né? Ah, nossa, claro que tem. Então, obrigado pelo convite. Eu acho que é isso tudo mesmo, né? É fundamental que a gente exprima e expresse nossas agendas, que a gente esteja aqui é, completamente. Acho que é a maneira como eu me ponho, né? Completamente disponível a falar sobre os nossos afetos e ter um canal em que a gente consiga dialogar sobre nossas paternidades, que está absolutamente vinculada com a nossa existência preta, é fundamental. Então, eu te agradeço também por estar aqui. Eu acho que vai ser uma troca muito gostosa. E acho que, já para começar, né, é uma ideia que precisa perdurar, né? Para além do mood de quarentena, do mood de Com isolamento, certeza. eu acho que esse tipo de ação pode vir a provocar alguma reação muito mais potente com a continuidade, né? Bem, meu nome é Leandro Melquiades, eu tenho 34 anos, eu sou o pai do Matias e eu sou sócio da Era Uma Vez o Mundo, que é uma empresa que desenvolve brinquedos e representatividade a partir da criança preta como referência. A gente tem produtos. Na verdade, o nosso principal produto é a boneca Dandara, que está aqui do meu lado. Deixa eu mostrar a Dandara para vocês. A Dandara está sempre comigo. Essa aqui é a Dandara do Matias. O Matias é meu filho. E eu peguei lá do quarto dele. E o que a gente faz é isso: criar a partir de uma demanda real, a partir de uma enorme demanda real, representatividade, compreendendo que as nossas crianças pretas, e não pretas também, mas enfim, as nossas crianças pretas precisam se ver ainda mais nos brinquedos com os quais elas brincam, nas brincadeiras com as quais elas se divertem. Então eu e a minha ex-esposa, a Jaciana Melquiades, a gente criou a Era Uma Vez o Mundo lá em 2013, por iniciativa dela, pelos contatos e por dores e por anseios que ela tinha. E aí eu embarquei nesse sonho, nessa vontade
de criar essa representatividade. Na verdade, lá em 2013 Era Uma Vez o Mundo era uma outra coisa, mas que já tinha a sementinha do que é hoje, do que tem hoje. E a gente veio desenvolvendo todo o conteúdo, toda a razão de ser e de existir da empresa. E hoje a gente consegue entender que criou algum movimento de relevância e de importância dentro do diálogo com a infância, sobretudo no destaque às imagens de referência para a infância preta, né? Então é isso, assim, eu tenho participação hoje na produção dos brinquedos, quer dizer, hoje, nessa hora não, porque o ateliê ele está parado nesse momento, a gente voltou a funcionar para uma outra coisa, né? Mas assim, eu cuido da produção e cuido da criação dos brinquedos. A gente tem 3 livros publicados, que são o Herê, o Super Black Power e o livro Mariana. Todos os livros são de pano e a gente criou um selo editorial dentro da Era Uma Vez o Mundo e aí publicou esses 3 livros. E o Herê, inclusive, em 2015 foi vendido para a Prefeitura do Rio. A gente vendeu quase 1.200 cópias. Tem um livro Herê. Você sumiu aí, voltou, voltou. E além de fazer os brinquedos e produzir os livros e criar, né, a partir da educação, essa imagem positiva e representativa preta para as crianças, a gente desenvolve também oficinas educativas dentro de espaços de educação, escolas ou whatever, que demandem da gente esse conteúdo, né? A gente entende que não é só, por exemplo, trazer uma boneca ou um boneco ou um livro que tenha protagonismo preto infantil e entregar isso na mão de um educador ou de uma criança que, ah, que não é automático a leitura, ela não é apreendida como um contexto. Era visto como nem era visto, né, dentro do ambiente escolar. Isso não é automaticamente apreensível. Então a gente desenvolveu oficinas educativas que ao mesmo tempo educam as crianças em como é importante, em como é normal a existência de um boneco ou uma boneca preta, e aos professores em como é que eles lidam com a existência disso que a gente chama de diversidade. Eu não gosto muito desse recorte, mas enfim, dentro da sala de aula, para que, em casos em que, por exemplo, haja expressões de racismo a partir das crianças dentro da sala de aula, professores saibam lidar, considerando que o uso desses acessórios é, possa ser bem, bem, que possa ser bem utilizado, na verdade, né? Então acho que é isso. O que a gente faz é muito ah, ainda a gente precisa evoluir e caminhar bastante, mas a gente já sabe que está no caminho certo. E acho que lidar com infância, tanto eu quanto a Jaciana, que somos educadores, é o que tá na nossa veia mesmo. Perfeito. E como que a gente tem acesso a esses brinquedos, esses livros de pano? É uma loja física, é um site? Como é que eu compro esse material para o meu filho? Que eu tenho um filho de 1 ano, o Apolo, e eu quero já cercá-lo de referências pretas, né? Então, todo mundo que fala com a gente que tem um trabalho bacana, eu faço questão, né, de adquirir, de privilegiar, de valorizar. Então, qual é o canal? Como é que eu faço para acessar isso? Tá, a gente tem uma loja, um quiosque, que é na Estação Siqueira Campos, dentro do metrô Siqueira Campos. Está fechado, mas a gente tem um quiosque com todos os nossos produtos lá. A gente também tem uma parceria na verdade, a gente faz parte do coletivo Pop Afro, dentro do Shopping Madureira. A gente tem uma loja lá com Pop Afro, que somos
Somos 10 marcas, todas de empreendedores pretos, e essas marcas têm essa loja, né, que é a Pop Afro. Depois sigam aí o Instagram, Pop Afro, que é um movimento de empoderamento, mas na verdade é mais do que empoderamento, mais da apropriação do nosso poder enquanto empreendedores e empresários pretos, que estamos aí diariamente fazendo com que os nossos negócios precisem rodar dentro das dificuldades que eles que estão em volta, né, da evolução dos nossos negócios, por conta de todos os problemas que a gente já sabe que envolvem a, a negritude. Mas a gente está dentro do shopping Madureira, no terceiro piso, na loja Pop Afro Madu, e no quiosque na Estação Siqueira Campos, que fica dentro da área protegida. Mas esses são os nossos espaços físicos que não estão funcionando nesse momento, provavelmente só voltem a funcionar, sabe lá, oxalá quando. Mas a gente tem, o nosso site ele estava parado por conta de questões técnicas, a gente teve umas questões há algum tempo atrás e não conseguiu fazer com que ele voltasse, enfim. Então a gente parou um pouco e ficou vendendo só pelo WhatsApp e na nossa loja do Instagram. No Instagram é muito fácil encontrar a gente, né? Era uma vez o mundo, aí chega lá e conversa com a gente, e as bonecas estão disponíveis lá na loja também, então é bem fácil chegar e a gente envia para o Brasil inteiro. Mas em breve, brevíssimo, o site volta a funcionar, que é eraumavezomundo.com.br, e aí a gente vai ter uma facilidade melhor de escoar as vendas aí. Perfeito, muito bom. E você falou algumas coisas muito interessantes já no início, né? Quando você mostrou a Dandara, que é uma boneca, e você falou que ela é do seu filho, Matias. É. A gente tem um público muito amplo, você é educador, eu também sou educador, mas muitos pais não têm acesso à informação, muitos pais têm outra, enfim, formas de ver e acham que boneca é exclusivo para meninas. Como é que é essa coisa do gênero? Que eu lembro que uma vez eu vi um post seu falando que você gosta de usar saias masculinas. Então, essa relação com o gênero, como é que desconstrói isso? Como é que a gente faz para ter essa visão mais ampla, né, do que é de menino, o que é de menina? Como é que quebra? Como rompe com isso? Como foi para você essa desconstrução? Você sempre teve essa visão aberta ou algo abriu seus olhos? O que foi? Como é que foi esse processo? Que amplo isso, hein? Vamos lá. A gente tem quantas horas aqui? Tá, vamos lá. É o seguinte, acho que para falar desse meu processo, dessa minha atuação enquanto pai de um menino preto que entende que a sexualidade dele e não é a minha interferência que vai fazer com que ele opte, decida pela sexualidade dele, isso precisou ser uma construção anterior e muito complexa que vem da minha infância, né? E aí eu preciso olhar para dois eixos, para duas características que eu sempre falo sobre isso. Eu acho que é importante falar cada vez mais, né, sobre isso, porque a gente vai encontrando os pares. Sempre que eu falo sobre isso, eu encontro alguns pares e troco algumas ideias muito produtivas e frutíferas. Eu sou um cara que hoje se entende como um cara preto, mas eu sou um cara preto que sei dos meus benefícios enquanto homem preto não pigmentado, né? E não retinto. E isso dentro da minha família, tanto por parte do meu pai quanto por parte da minha mãe, nunca foi uma discussão, né? Na família da minha mãe, a minha mãe é uma mulher que não se entende como uma mulher negra, a despeito de ser filha de um homem preto retinto, de mãe branca, mas todos os irmãos da minha mãe, mais velhos, né? A minha mãe é temporona, eu não sei como é que é o feminino de temporão, mas ela acabou não sendo. Todos os irmãos da minha mãe são pretos retintos, a minha mãe não. E aí na família do meu pai, a mesma coisa, os irmãos do meu pai são todos pretos retintos, meu pai é o mais claro de todos, né? Isso não é uma discussão. Mas quando acontecia, por exemplo, dentro da família da minha mãe, qualquer tipo de
elucidação sobre o assunto negritude, que nunca passou de uma maneira elaborada, mas sempre vem com relação à qualidade do cabelo, ou como é que o nariz se apresenta e tal, eu sempre acabei passando batido, né? Porque, não, você não é tão preto assim, não, você não é tão... seu cabelo não é tão ruim assim. As pessoas da minha família vieram... em alguma medida, mesmo que inconscientemente, por falta de elaboração, por falta de discussão, me tirando da minha negritude. Isso é um ponto. O outro ponto é que eu sempre fui um menino afeminado. Sempre fui. Eu sempre falei de um jeito mais delicado, não sei o quê, nananana. Mas sempre entendi, na minha cabeça, que eu gostava de meninas. Gostava de meninos também, porque eu sou um homem bissexual. Então eu sempre entendi, hoje eu entendo isso, mas na época, uma criança de 8 anos que não tem isso como, não tem um diálogo aberto, né, até porque não há uma circunstância de criação de diálogos para isso, década de 90, enfim, Baixada Fluminense, Zona Norte, Zona Oeste do Rio de Janeiro, não existe instrução não havia instrução para mim. Então, eu sempre cresci não sendo preto, não sendo heterossexual, não sendo gay, eu não era absolutamente nada. E aí precisei ir devagarzinho pensando sobre isso, mas não era consciente, né? Existir é automático, a gente vem existindo e vai vivendo e vai sendo, e essas coisas são coisas que estão lá dentro de uma caixinha que não são necessárias como comer, como respirar, mas você não para de pensar nisso. No momento em que eu estava terminando o ensino médio, foi quando eu conheci a Jace. E nós ficamos muito amigos. O nosso casamento, ele foi um segundo ou terceiro movimento. A gente começou sendo melhores amigos. A gente se telefonava às 9 da noite e parava de falar às 6 da manhã do outro dia, porque a gente tinha muito para dizer e a nossa amizade, ela começou enorme, assim, né? E aí, anos de amizade acabaram se desenrolando no casamento. E a Jace tem as questões femininas e de negritude, assim, ela nunca, não tem como, eu não tenho como dizer nada em relação à maneira como ela se vê, mas a partir dos depoimentos, se via, mas a partir dos depoimentos dela, né, em diversas palestras que ela já deu e tal, questionar, se ver enquanto uma mulher negra, da maneira como ela se vê hoje, foi também um processo, né? Mas a minha negritude, eu comecei a olhar a partir do olhar que ela foi desenvolvendo com a negritude dela. Então ela me ajudou a olhar para isso, a ver o que me tornava, o que eu precisava me tornar em relação à minha negritude. E ao mesmo tempo, ela também me ajudou no momento em que nós ainda éramos amigos, e aí depois que casamos e fomos desenvolvendo um diálogo mais íntimo e tal, a olhar para a minha sexualidade, antes de a gente ter o Matias. O Matias foi uma criança que foi planejada durante 1 ano e meio, né? Eu e Jace nos casamos, igreja católica, aquela coisa toda e tal, foi lindo. E só que antes da gente se casar, a gente já estava planejando o Matias. Então, ambos começamos a cuidar da nossa saúde, já se começou a tomar ácido fólico, começamos a cuidar, assim, de tudo, os dois na mesma sintonia, foi lindo. Então, não tem como dizer que o Matias não era para vir. Assim, o Matias ele foi absolutamente planejado. Do plano de saúde, a nossa alimentação, da nossa saúde mental até o enxoval dele. Tudo o Matias... Tudo foi ele foi absolutamente pensado, e eu acho que isso reflete na criança que ele é hoje, definitivamente. E aí a Jace começou a me provocar pensamentos e reflexões acerca da minha sexualidade. E em determinado momento, já depois o Matias já ter nascido e já estar terminando a graduação e tal, foi quando eu consegui me entender. Eu já tinha começado a me entender enquanto homem preto, porque eu tinha um filho preto, tinha uma família preta, vim de famílias pretas, não tinha como negar isso, ainda bem.
mas a minha sexualidade ainda vinha sendo um tabu, porque, puxa vida, eu era um homem casado com uma mulher cis, heterossexual e tal, e de repente eu precisava me encaixar em alguma outra coisa aí, em alguma coisa que fosse eu. Eu estou dizendo isso tudo para chegar na educação do Matias, né? Porque Claro, perfeito. a minha construção é uma construção muito complexa. E eu precisei fazer isso de uma maneira bastante lenta e cheia de pedregulhos no meio do caminho. Ninguém facilitou para mim as minhas compreensões, né? Talvez a Jace. A Jace tenha facilitado muitos processos mas é assim, a duras penas, porque ela ainda tinha as questões dela, né? Então, talvez não tenha sido, certamente não foi bom para ela, mas foi importante para a nossa relação, né? Não é responsabilidade dela cuidar do que tem a ver com o meu masculino, mas ao mesmo tempo a gente tinha e tem ainda uma vida em comum em que tudo o que tem a ver comigo acabava e acaba afetando a vida dela. Então, essa minha construção, a partir da minha orientação, ela foi se dando nesse processo até que hoje, fim da história, eu consigo me compreender muito bem, obrigado, enquanto um homem preto, bissexual e está tudo lindo. E aí, Matias, ele existe a partir a infância do Matias, a existência do Matias, ela extrapola esses limites. Ele precisa entender, por exemplo, o que de incrível e o que de potente tem nele a partir do que ele tem enquanto um sujeito preto e as construções que tem a ver com orientação sexual dele vão se dar ao longo do desenvolvimento dele. Quando você me pergunta, mas como é que é isso de ele ter uma boneca, brinquedo de menino, brinquedo de menina? Isso faz parte, isso é o reflexo da maneira como eu e Jace, enquanto educadores e enquanto sujeitos, vemos que é importante que o Matias cresça e se desenvolva a partir dos contatos que ele tem. Então, ele sabe muito bem, por exemplo, que não existe brinquedo de menino e nem brinquedo de menina, brinquedo é de criança. Assim, não é, e a gente não vai ser hipócrita em dizer que é perfeito e que isso é automático e que o Matias... Não é assim, né? O Matias estuda numa escola que é uma escola tradicional, é uma escola católica aqui no centro, perto do Santo Cristo, ali na Pedra do Sal. É uma escola que tem boas ideias, é uma escola que está aberta ao diálogo, a despeito de ser uma escola tradicional, mas e o ambiente escolar é um ambiente muito nocivo para a construção das crianças, né, para o desenvolvimento das crianças nesse lugar, né, de liberdade de orientação, liberdade de existir a partir dos seus das suas perspectivas e demandas mesmo. Então é muito difícil, por exemplo, o Matias sai de casa com essa ideia de que existem brinquedos de criança e ele chega na escola e os colegas dele, o grupo dele, não tem esse olhar. E aí ele precisa se adequar. O Matias tem uma questão que ele tem um desenvolvimento no lugar da cognição e do diálogo que é surpreendente. Então ele acaba, dentro do grupo dele, fazendo com que as ideias dele sejam ouvidas no mínimo. Nem sempre prevaleçam, mas sejam ouvidas. Mas, ao mesmo tempo, ele precisa se adequar ao grupo. Então, algumas vezes, é natural, é normal que ele chegue em casa questionando isso. Matias já deixou, por exemplo, de um dia usar uma camiseta rosa que eu comprei para ele. E aí, o que eu fiz? Eu deixei para lá? Não, eu fui lá e falei, filho, vamos lá, o que está acontecendo? Por que você acha que não está legal usar essa camiseta rosa? Ah, porque os meus amigos, não sei o quê, tá. A gente abre diálogos com ele para ver em que medida isso se desenvolve, né, na cabeça dele. Então, não é de um dia para o outro. O Matias brincar com uma boneca, o Matias usar
cores que a sociedade determina, né, como sendo cores de menina e tal, é um processo diário de educação, porque a educação é isso, né? Educar é um processo contínuo de aprendizados, né? E que não é um acúmulo, é construção mesmo. E aí a gente faz a gente faz sempre esse momento de trocar ideias para que ele entenda como é que ele se. Para que ele entenda em que lugar ele está e que ele está absolutamente à vontade para ter em nós, tanto em mim quanto na Jace, suportes para as dúvidas e para as questões e para os questionamentos dele. E ele está muito bem, obrigado, nesse lugar. O Matias ele é uma criança muito complexa, né? A terapeuta dele, inclusive, diz isso, caramba, que criança, né? Mas é um Legal, ele bom faz complexo. terapia também? Ele faz terapia, o Matias faz Maneiro. terapia e ele Legal. adora, é importante, né? Porque a gente vê que, pra gente, eu fico sempre pensando, cara, se eu tivesse tido acesso a tudo isso que o meu filho tem acesso hoje, eu certamente seria o outro indivíduo. E eu fico muito feliz em saber, em poder ser responsável, corresponsável, e em saber que ele vai crescer num mundo, pelo menos de dentro para fora, muito diferente. Né? Ele vai poder ter liberdade. Não é problemático o Matias pegar um batom da mãe dele e passar. Não é problema. Assim, a gente questiona algumas outras coisas que podem ser nocivas para ele no lugar de uma opinião negativa em que ele reproduza. Por exemplo, se ele faz um comentário que parece vindo da boca dele inocente e que é gordofóbico, a gente repreende e diz, né? Porque, na verdade, não é uma repreensão, mas é uma chamada de atenção, né? Para refletir sobre as atitudes dele. Mas com relação ao comportamento, com a liberdade dele, eu quero que o Matias seja uma criança feliz, eu quero que o Matias seja uma criança plena. E isso definitivamente não tem a ver com qualquer repressão que eu precise causar nele para que ele cresça. Né? Eu quero que o Matias seja livre. E é isso. Perfeito. Essa ideia do brinquedo, né, não ter gênero, é algo assim que, por incrível que pareça, para muitas mães e até para muitos pais pretos ainda é um tabu, assim, tremendo, né? Porque a sociedade decidiu o que é ser homem preto e, entre outras coisas, a virilidade, ser de macho, é uma coisa que é muito permanente ainda, muito presente. E você ainda foi além. Você entrou também na questão do vestuário. Eu lembro que alguns anos atrás teve uma treta danada envolvendo a C&A, porque eles fizeram uma campanha publicitária dizendo que roupa também não tinha gênero, né? Uhum. Eu me lembrei dessa história da saia, que acho que você fez um post falando, se não me engano, que a sua mãe fazia suas Foi. saias e tal. Uhum. E aí volta a pergunta, a questão da saia é pela sua bissexualidade ou não tem nada a ver? Mesmo que você fosse hétero, é bacana, não tem gênero mesmo. O Matias vai ter liberdade também para, se quiser botar uma peça de vestuário considerada feminina, tá ok? E como é que você vê isso? Acabou que eu falei um monte de coisa e não falei sobre isso, né? Depois eu fiquei pensando, tinha que ter falado sobre isso. Então, a questão, o evento da saia foi muito pontual. Eu tenho dois amigos que têm uma marca chamada Galo Solto, o Orlando e o Dreyson. E aí a polêmica foi uma, mas a questão com a saia em relação ao Matias é outra. E aí eu tenho uma mãe que é costureira, a gente tem um ateliê junto. E eu queria, para um evento específico, que eu não lembro qual foi, não sei se foi o Rock in Rio, acho que foi o Rock in Rio, eu queria ir de saia e eu não tinha uma saia ainda. E eu sempre construí com a minha mãe, isso é muito louco, né? Desde que eu tenho, acho que uns 12 anos por aí, eu desenvolvo com a minha mãe, não é sempre, mas algumas peças de roupa. Ah, mãe, gostei desse tecido, faz uma blusa assim, assim para mim. Nunca era ordinário, era sempre diferente, era sempre uma bermuda que tinha um fecheclé na perna, sempre um negócio assim, né? E a gente sempre brincou, minha mãe sempre gostou de fazer isso comigo. Então, dela eu tinha esse estímulo de ser criativo, né? De repente, eu comecei a ver
desde de que o Lábio Fantasma fez uma coleção em que botou o Seu Jorge com uma saia preta de voal, plissado. Falei, caraca, que coisa linda, nunca tinha pensado. E ele ficou super assim, incrível, com capuz de moletom, não sei o quê, uma saia de voal. Falei, nossa, que lindo. Um dia eu quero usar saia. Isso foi 2015, talvez. E aí, eu sempre quis. Mas foi uma questão de estilo mesmo, só estilo. E aí houve a possibilidade de eu ir para um evento, eu queria ir para um evento de saia, fiz a saia e tal, e aí vieram no meu Facebook, postei a foto, aí vieram no meu Facebook falar, pô, você é amigo dos meninos que tem a marca Galo Solto, não sei, por que você não comprou a saia deles? Por que você foi fazer isso? Não, sabe, não devia fazer isso, tinha que fortalecer o empreendimento e tal, não sei o quê. E o que eu fui questionar no Facebook foi isso, cara. Eu não estou fazendo para vender. Eu fiz a saia para mim. Eu estou usando a saia. Por que eu não posso fazer? Né? Enfim, foi uma polêmica que aconteceu e tal, acabou, papá. Mas eu comecei a gostar de usar. Então eu fiz duas saias, a gente fez duas saias. Aí depois eu acabei comprando uma saia dos meninos. E essa saia é uma saia preta. E aí que eu usei e o Matias falou, pai, eu quero usar uma saia também. E aí a gente volta lá naquele assunto, né? Ser referência, né, em qualquer um dos níveis é absoluta, e referência positiva, é absolutamente importante para o desenvolvimento pleno das crianças, né? E elas precisam, criança cresce a gente cresce a partir de referências, e não só criança, a gente hoje, a gente vai crescendo, se desenvolvendo a partir das nossas referências, e tomara que todas elas sejam positivas, né? Mas em alguma medida elas são impactantes para a gente. Então o Matias viu que eu tinha a saia e falou, cara, eu quero uma saia, pai, eu quero uma saia, eu quero uma saia, eu quero uma saia, eu quero uma saia. Mas desde o Rock in Rio ele queria. E acabou que eu não fui fazendo e falei, cara, eu vou fazer. Vamos fazer uma saia. Os meninos não fazem saia infantil, eu não podia comprar com eles, então eu falei, pedi para minha mãe para desenvolver uma saia parecida com a saia que eu tinha comprado deles, preta para o Matias. E ele pirou, ele achou. Para mim, no final das contas, é uma peça de roupa mesmo, é a maneira como eu vejo mesmo. Assim, eu saio aqui na rua, se eu for sair, for para uma festa, alguma coisa assim, a saia é como usar a calça. É claro que é mais estilosa, ela causa um impacto. As pessoas, eu não tenho problema em chamar atenção, nunca tive problema em chamar atenção, então eu chamo a atenção mesmo sem problema. Tanto que no carnaval eu saio com um colã preto, com um rabo de 1,5 m, vestido de gato. Não tem caô nenhum em chamar essa atenção. E o Matias achou. E o Matias também sai de gato no carnaval, igual a mim, e ele fica uma gracinha, todo fofinho de gato preto. Mas acho que o que acontece, o movimento que aconteceu no uso dessa peça de vestuário é que ela acaba causando nas outras pessoas, não no Matias, não em mim, né, talvez muito pouco, talvez sim, mas muito pouco, um impacto de questionar o gênero daquela peça, né? Só que o que a gente está fazendo é simplesmente exercer o direito da liberdade de fazer o que a gente quiser, né? Se não está ofendendo, se não está agredindo ninguém, eu acho que não tem nenhum problema, e o Matias sabe muito bem disso. E ele estava se sentindo tão feliz, né, quando ele usou a saia, quando ele teve a peça, e ele estava igual a mim. A gente gosta de vez em quando sair vestido parecido, ele fica super empolgado, isso é muito legal, né? Porque por mais que a gente tenha as nossas individualidades, não é como vestir irmãos gêmeos iguais, né? Ele se sentir, em alguma medida, muito parecido com alguém que é referência para ele. Porra, isso é foda, isso é lindo, sabe? E eu queria ter tido essa referência também para poder me vestir igual, para poder me comportar igual também. E isso é incrível. Mas não tem relação direta com a minha orientação de gênero e nem tem nenhum tipo de orientação sexual e nem tem a ver com qualquer estímulo que eu faça para que o Matias pense a orientação dele, o uso da saia. É só como se ele estivesse usando uma bermuda, mas é mais bonitinho, mas é mais legal, mas ele gosta e causa um certo impacto mesmo. Perfeito. Bom, a gente tem aqui no coletivo como padrão, né? Perguntar para quem conversa com a gente o que é uma paternidade presente
E se você se considera um pai presente, né? Você se acha um pai presente? Ó, eu digo que tem duas coisas na minha vida, as únicas duas que assim, eu tenho 953 milhões de defeitos, mas duas coisas eu faço muito bem na minha vida e não há quem me diga que eu não nasci para isso. Uma é ser professor, né? Eu tô, por causa de uma doença que eu tive há algum tempo, eu tô afastado do meu ofício de lecionar. Eu acabei me afastando, eu era professor de Belford Roxo e de Nova Iguaçu, e aí acabei pedindo licença, a licença prorrogou e eu acabei me afastando da sala de aula. Mas não tinha coisa mais incrível na minha vida do que entrar numa sala de aula. Eu era professor de língua portuguesa do segundo segmento, né, do sexto ao nono ano, e também comecei sendo professor do primeiro segmento, da alfabetização até o quinto ano. Não tem coisa mais maravilhosa na minha vida, do que entrar na sala de aula, uma sala com 30 e poucas crianças, e falar, e conversar, e fazer atividade, alfabetizar crianças, é a coisa mais mágica que existe. Essa é uma das coisas. E a outra coisa é ser pai. Eu nasci para isso. Eu tenho certeza que eu nasci para isso. Porque eu não sou o cara que faz bagunça. Eu não sou, sabe, da dupla, do pai e da mãe. Geralmente é o pai que faz a bagunça. Eu não sou. Eu sou. A Jace é muito mais bagunceira. Ela faz muito mais bagunça com o Matias. E ela posta isso nos stories dela. Eu não faço bagunça com o Matias. Mas a maneira como eu me relaciono com a minha paternidade é, é completamente de pertinência completa, sabe? Não tem nada que eu pense que eu precise tirar disso tudo. É claro que todo dia é um aprendizado, todo dia é uma necessidade, uma dificuldade, uma dúvida surge e saber com essas adversidades, essas dúvidas, desculpa, esses problemas que eventualmente surgem e surgirão para sempre, que tenham a ver comigo e com o Matias, no exercício desse diálogo entre mim e ele, né, a paternidade que eu exerço sobre ele, com ele e tal, isso vai existir. E saber lidar com isso é o que faz com que a coisa seja mágica, porque é, não tem um sentimento de negação, sabe? Saber, por exemplo, que às vezes eu estou de saco cheio da chatice dele e admitir isso, sabe? Porque a gente às vezes também se nega, né? Ah, não, é meu filho. E mães sofrem muito mais com isso do que pai, né? A gente vive numa sociedade machista em que permite que pais possam se abster do cuidado dos filhos, o que é posição que eu definitivamente não ocupo e não ocuparei, mas os pais têm essa permissão e mães não têm. E mães não podem nem admitir que às vezes estão de saco cheio do filho, que queriam só que ele tivesse uma semana na casa da avó, duas, talvez um mês, para elas conseguirem. E às vezes a gente tem isso e lidar com isso de uma maneira real, né, e honesta, faz parte, inclusive, da presença da paternidade que a gente... Desculpa rapidinho, o Ângelo está falando, tem aluno do Leandro aqui, é meu aluno, eu amo esse menino, um talento, um garoto incrível. E aí, te amo, Ângelo. E aí, assim, se você me perguntou, né, se eu considero que eu tenho uma paternidade presente, 100%, 100%. É claro que de vez em quando a gente está, é isso que eu falei, né? A gente está meio cansado do cotidiano, mas faz parte do processo, faz parte do dia a dia, faz parte da existência. É humano a gente se cansar, é humano a gente às vezes pensar, puxa vida, como eu queria agora tá sem essa criança aqui perto de mim. Mas ao mesmo tempo a gente é doido, a gente é apaixonado, a gente se envolve com aquela existência para sempre, né? Você perguntou mais o quê? Não, era principalmente essa questão mesmo de Uhum. ser presente, né? Se você se considerava um pai presente. Então você Apresentando. respondeu. E um questionamento que a gente recebe muito é do pai separado, né? A gente recebe diversos pais dizendo que eles não têm o acesso que gostariam de ter
aos seus filhos. E muitos deles dizem que não é possível ser tão presente em função dessa separação. Você consegue ter esse acesso pleno e livre ao Matias mesmo após a separação? Ou existe alguma forma de acordo que, num certo período, você está com ele, depois você entrega ele? Como é que funciona isso? Gente, olha, eu não teria nem começado um relacionamento com a Jace se a gente não tivesse antes entendido que a nossa relação ela extrapola essas convenções, né? O estatuto do casamento, assim, a gente e é o que eu tinha falado antes, né? A gente é amigo para caramba, antes de qualquer coisa. E o nosso casamento ele foi a coisa mais incrível, a coisa mais perfeita que ele podia ter sido, enquanto ele aconteceu. No momento em que a gente decidiu se separar, a gente entendeu racionalmente, né? Existem as emoções e existem as razões que fazem com que a gente se construa individualmente. A gente entendeu racionalmente que existe uma criança no meio de nós dois e que faz parte de nós dois e que depende, que nos vê como referência e essa coisa toda, que não podia sofrer os impactos da nossa separação. Então, quando a gente se separou, eu procurei, por exemplo, uma casa que fosse a 10 casas de distância da casa dela. Eu moro na mesma rua Legal. que a Jace, a gente mora, sei lá, 200 metros de distância. E a nossa. Não tem, sabe, uma briga para compartilhar, guarda, não, assim. O moleque é nossa responsa. Responsa igualzinho, desde sempre. Desde sempre. A Jace costuma falar isso, eu fico muito orgulhoso quando ela diz isso, porque é o seguinte: quando o Matias nasceu, ele foi planejadíssimo e tal. Aí tem aquele caô, você sabe bem, aquele caô da madrugada, né? Que a criança acorda, e aí precisa mamar. 3 da manhã. Eu trabalhava em Tinguá, na época em que o Matias era bebezinho, e aí eu morava no centro do Rio, assim, é uma distância, eu não sei em quilômetros, talvez sejam uns 80 quilômetros, 70 quilômetros do centro do Rio até Tinguá, né? Que é a zona, que é o interior de Nova Iguaçu. E aí eu tinha que acordar às 4h30 da manhã para estar às 7 horas da manhã na sala de aula. E o Matias Caramba! acordava às 2 da manhã para mamar. Mas o que acontecia? A Jace já ia ficar acordada dando de mamar. Nada, assim, nada mais honesto, né, mais natural, que se ele chorou lá, não é ela que vai levantar, ele dormia no quarto dele. Não era ela que ia levantar para pegar a criança, para dar de mamar e tal, não. Eu levantei, assim, o Matias fazia um gemidinho, eu levantava, ia no quarto, pegava ele e tentava fazer ele dormir. Se ele não dormisse, e era aquele choro de fome e tal, eu vinha com ele para a cama, aí dava ele para ela sentava, mamava, e aí eu cochilava, e aí eu pegava ele de novo e levava ele para a cama. O que eu estou dizendo com isso o Matias sempre foi responsa igual dos dois. Ele nunca foi só a responsa da Jace ou mais dela do que mim. Então, esse momento não vai ser diferente, não seria diferente. Nesse momento de quarentena, a gente está revezando. Ele está uma semana lá, essa semana é a semana que ele está lá. A outra semana ele fica aqui em casa. Mas durante a normalidade, né, os períodos em que a gente não tem isolamento, também funciona desse jeito. Só que existe um fluxo, né? Ela vem aqui em casa, eu vou até a casa dela, o Matias tem esse livre acesso e a gente tem esse comportamento. Então não tem dificuldade. A gente já disse, a gente já antes de qualquer coisa, a gente precisa, a gente priorizou o Matias. Então ele não precisa sofrer impactos negativos que envolvam essa nossa separação. Perfeito. Eu lembro de uma reflexão muito bacana que você levantou um tempo atrás, que você foi levar o Matias para a escola, e aí chegou lá, estava esperando abrir a porta e tal, e só tinha mães com os filhos, e você era um dos únicos, ou único pai lá acompanhando o filho para entrar na escola, né? Essa ausência paterna é muito frequente na vida da criança. Como você acha que isso pode assim mudar? Você acha que a gente deve tentar desconstruir os nossos
pares, né, os nossos amigos que também são pais, eles devem ler alguma coisa, eles devem frequentar algum curso. O que que deve acontecer? Que movimento deve acontecer para esses homens passarem a fazer parte, né? Como a gente traz outros homens para essa presença paterna? Tem como? Deu uma paralisada aí, deixa eu ver. Voltou? Tá picotando. Tá Tá voltando, deixa eu picotando. ver Você se tá me ouvindo voltou. bem? Agora eu tô, tá me ouvindo? É, picotou. Tá conseguindo me Eu ouvir? tô te ouvindo picotado. Picotou, né? Eu tô te ouvindo, mas tô ouvindo você picotado. Deixa eu ver se é a minha conexão. Na minha conexão tá ok aqui. Tá me ouvindo? Ih, será que é a minha conexão que tá zoada? Deixa eu dar uma olhada Eu tô aqui. legal, tô te ouvindo bem. Bom, eu também tô te ouvindo bem. É, acho que, acho que agora vai. Tá me ouvindo, né? Pai, tá me ouvindo? Tô sim. É que as mães, elas pedem muito que a gente contribua para que os outros pais se tornem presentes como a gente, já que os machistas escutam outros homens. Você acha que a gente tem um papel em trazer outros pais para essa presença paterna? Tá, eu ouvi mais ou menos a sua pergunta e eu vou tentar responder, porque foi tudo picotado, tá? E é o seguinte, você falou sobre uma experiência que eu tive em entrando numa reunião de pais e sendo, de responsáveis e sendo o único homem na sala, né? E como é que talvez a gente possa pensar numa solução, se é que a palavra seja essa, para que os pais que estejam mais presentes, né? É, e acho que eu posso falar sobre mim. Eu acho que quando eu declaro, quando eu afirmo, Ih, a galera não tá te ouvindo. Tá sem som? a minha conexão tá ok aqui, a minha conexão não tá ruim não. Tá sem som. Tá sem som? É, corta e volta. Como é que eu faço? Tá. Falei com ele, gente, para ele sair e voltar, né? Bom, enquanto isso, ó, o Denilson falou: eu sou tão participativa na escola dos meninos que o pessoal da escola mal lembra que eles têm mãe, olha só. Denilson é o contrário, né? Ele se faz presente. É isso mesmo, pais. A gente tem que estar junto e firme na vida das crianças, porque a sociedade tende a nos invisibilizar porque a gente não está presente e a galera segue sem a gente, né? Então, a tendência é a gente sumir mesmo. Foi? Pronto, voltou. Legal, Voltou? agora tá ótimo. A Ah, então pergunta tá. que eu fiz, porque você fez um post falando que você era um dos únicos pais na porta da escola com um filho e eram só mães lá. E aí eu recebo muitas perguntas, nós, né, aqui no coletivo, de mães perguntando por que que a gente não chama outros pais para essa presença, né? Então a minha pergunta é: a gente deve fazer isso, tentar trazer outros pais para esse convívio com os filhos, já que machistas, né, só ouvem outros homens? Ou isso eles devem fazer curso, devem fazer leituras e cada um dá seu jeito? Então, acho que tem isso tudo. Acho que as respostas são todas essas. É nossa responsabilidade enquanto acessos. Tá me ouvindo? Deu uma paralisada, mas voltou. Tá bugado. Tá.
Eu vou falando, pode ser que dê ruim aí a gente para de novo. É, assim, acho que é nossa responsabilidade, enquanto pais que tiveram acessos a ter um olhar mais sensível para essa relação com os filhos, fazer esse alerta, a importância disso a outros pais que talvez não tenham essa proximidade, essa relação, né? Atentar a outros homens a sensibilidade e a importância dessa sensibilidade é absolutamente importante. Ao mesmo tempo que é claro que é absolutamente fundamental que esses homens que não têm uma paternidade, que não exercem uma paternidade presente, se instiguem, problematizem essa ausência e procurem leituras, grupos, né? Porque não tem a ver especificamente com a paternidade só. Tem a ver com o olhar que ele lança sobre a masculinidade dele. Né? A gente, quando criança, não é criado, e aí voltando lá na ideia das referências, para exercitar e para desenvolver a nossa paternidade. A gente não brinca com uma boneca ou com um boneco simulando familiaridade, a boneca não é nossa filha quando a gente brinca. Quando a gente brinca de boneco quando é criança, meninos brincam de boneco quando criança, é guerreando. Eles estão sempre brigando. Esse tipo de relação que não é repreendida e que não é ensinada e que não é educada, e que é educada dessa forma para os meninos, é claro que vai refletir no momento adulto deles como uma reprodução menos afetiva em relação à figura infantil na vida dele. Então, mulheres vão se desenvolver a partir com um olhar mais apurado para essa sensibilidade e homens não. Então, tem a ver com uma gama de coisas que precisam ser desenvolvidas. Eu me desenvolvi nesse lugar, como eu estava dizendo quando eu estava travado, a partir da escassez. Né? Não ter tido um pai presente dos meus 9 anos em diante fez com que eu, à força, precisasse refletir sobre a falta que meu pai me fez e pensasse que meu filho não podia sentir essa falta. Então a gente é educado a partir de diversos lugares. O constrangimento educa, a falta, né, a escassez educa, e isso, além de outras coisas, estimulam com que a gente tenha mais disponibilidade para abrir os nossos olhares para o que de fato é importante para a gente ou para quem está com a gente e que a gente ama. Então, não dá também para eu simplesmente não assim, por mais que seja a minha responsabilidade, de repente detectar assim, vamos pensar em você, né, que tem essa rede que está grande e crescendo cada vez mais e que discute especificamente masculinidade, paternidade, preta e tal. Você entendeu que em alguma medida isso é tua responsa, em pelo menos abrir diálogo. Né? Só que você vai acabar acessando homens que já estão dispostos e disponíveis a receber isso e a dialogar isso. Né? Não vai chegar um cara que tá construidão, né, para discutir isso automaticamente. Então, essa pessoa precisa ter algum estímulo que seja a partir do constrangimento, da escassez ou qualquer coisa que acaba precisando ser negativo, para que ele possa repensar o lugar dele enquanto pai e tudo isso. Mas não acho que não tem uma resposta só. Acho que todas as alternativas estão corretas nesse caso. Perfeito. Muito bom, Leandro. Poxa, obrigado pela tua presença, cara, pela tua disponibilidade. Te agradeço muito por esse momento. Ajudou muito a gente a refletir diversas questões sobre paternidade. Se você quiser deixar uma palavra final, falar sobre algum projeto que vocês estejam conduzindo, fica à vontade para usar esse tempo, né? Tá, eu agradeço demais. Eu acho, e eu vou reiterar o que eu falei lá no início, eu acho que esse movimento que você começou, eu acho que ele precisa ser contínuo. Eu sei que dá trabalho, chamar as pessoas, ter adesão, convencer e tal, mas eu acho que pode ser que dê menos trabalho do que. Porque não sei se você
teve algum tipo de dificuldade em conseguir com que as pessoas se dispusessem a falar. Eu acho que é tão prazeroso e a gente tem tão poucos espaços de falar de nós mesmos que esse canal é um canal que talvez encontre mais facilidade de existência do que dificuldade. Então, te agradeço por esse momento. Acho que você precisa continuar nesse movimento. Te dou maior força. Me coloco à disposição sempre que você me convidar, quiser. Estamos aí para criar conteúdo. Acho que é legal. Eu estava vendo ontem, eu vi ontem um pedaço da live com. Esqueci o nome. Não lembro o nome dele. E aí ele estava dizendo que homens pretos produzem, né? Homens pretos e pais e falam sobre masculinidade. Tem um monte de homem preto produzindo aí. E a gente, enquanto homem preto que discute masculinidade e que produz conteúdos, né, visuais, textos e tal, a gente precisa se reunir e se organizar para difundir isso. A gente precisa também se concentrar na nossa bolha e em algum momento entender que a gente precisa estourar essa nossa bolha, e isso é muito possível. Eu acho que esse seu movimento, esse movimento do Pais Pretos Presentes é fundamental. Quem quiser me seguir lá no Instagram é Leandro_Melquiades, está aí em cima. Sigam Era Uma Vez o Mundo, Era Uma Vez o Mundo, né? No Instagram, em todos os lugares. A Dandara, ela está disponível já, talvez até sábado, ela esteja disponível para voltar à venda no nosso site, eraumavezomundo.com.br, mas ela está no Instagram também. E a gente, inclusive, está com uma coleção nova, a coleção Ubuntu, junto com o Rodrigo França, com o texto, o livro Pequeno Príncipe Preto do Rodrigo França. A gente fez inspirado no livro dele a coleção nova das Dandaras e dos Zambis. Então tá lá. E no mais é isso. Tamo junto, tamo aí. Muito obrigado por esse espaço e sempre que puder me chama, que eu estou disponível. Valeu, irmão. Obrigado. Ótimo dia para você e tamo junto. Vamos falar sobre educação futuramente. Eu vou te procurar. Vamos sim, tamo aí. Valeu, abração. Valeu. Muito bom, gente. Que live incrível. Nossa, é a primeira vez que nós falamos com um pai preto bissexual, né? E como ele foi, né, esse processo de autodescoberta, como é tratar sobre isso, sobre sexualidade, gênero, com o filho, né? Uma pauta riquíssima. Aproveitando até o gancho, no domingo vamos ter um pai. Aliás, eu não tenho certeza se ele já é pai, mas ele é trans, um homem trans, vai estar com a gente falando sobre paternidade, sobre a experiência dele com a paternidade. É o Thales Alves, que participou do MasterChef. Ele vai estar aí com a gente falando sobre isso. E eu acho que é importantíssimo a gente ter essa diversidade nas masculinidades falando com a gente, né? Um pai bissexual, um pai trans, um pai homossexual, quem sabe, falando com a gente. Eu acho importantíssimo, porque a gente pode ver que existe uma enrolou a língua. Pluralidade. Agora foi. Existe uma pluralidade em paternidades e nós precisamos dar visibilidade a isso, porque a sociedade diz que o homem preto, o pai preto é ausente e sacramentou isso e está encerrado, né? Então a gente precisa mostrar que não é assim, né? Existe uma diversidade de pais, uma diversidade de paternidades. Até nesses pais considerados ausentes, existe uma história a ser contada também, e eu acho importante isso. Por isso, o pai separado também é muito bem-vindo para estar aqui com a gente, contando a sua narrativa, né? Como acabou de acontecer, né? O Leandro é um pai separado e nem por isso é um pai ausente, né? Então, a ideia de que ser separado implica em ser um pai ausente, ela é falaciosa, ela não é verdade. Exatamente, irmão. Uma diversidade também de masculinidade, além da diversidade de paternidade. Você também é nosso convidado, hein? Para falar com a gente. Foi muito legal aquele dia. Você falou que é separado, estava com as filhas por causa da quarentena. Quando puder, vem para cá também. 20 segundos, gente. Estou encerrando. Vou subir essa live no canal do YouTube. Se inscrevam. Pais Pretos Presentes no YouTube.
Aparece lá, hein? Abraço.